Ex-maçom explica a relação entre o demônio e a maçonaria. Sérgio Abade Galhardo foi membro da maçonaria durante mais de 25 anos, chegou a ser mestre de 14º grau. Depois de uma peregrinação ao Santuário de Lourdes, tudo mudou, e começou seu caminho de conversão, que logo levou a escrever um livro. Em entrevista, ele explica também a relação que existe entre o demônio e a organização. Fiz parte da maçonaria, e pensei que tinha que escrevê-lo primeiro para me entender mais e depois para contar às pessoas. Cada pessoa tem a liberdade para fazer o que ela quiser, mas na maçonaria não se fala francamente, relata o autor do livro, porque deixei de ser maçom. Editado apenas em espanhol. Através do meu livro quero demonstrar que o catolicismo e a maçonaria não podem ser praticados juntos, explica o ex-maçom. Sérgio é arquiteto, e entrou na loja maçônica através de um amigo, tentando encontrar nela as respostas às perguntas mais profundas do homem. Eu não pensava em deixar a maçonaria. Tive alguns problemas sérios na minha vida, e me perguntava qual a resposta que a maçonaria poderia me dar a esses problemas, porém não encontrei nenhuma resposta. Entretanto, no caminho com Cristo sim as encontrei, afirmou. Abade Galhardo contou que o caminho para deixar a maçonaria foi difícil. Durante um ano, ou ano e meio, estava convencido que tinha encontrado a fé, e não sabia se deveria permanecer na maçonaria. Esse podia ser um lugar onde falaria aos maçons do Evangelho. Mas conversando com um sacerdote, ele me explicou que não adianta tentar falar-lhes da palavra de Deus, porque eles não estão dispostos a escutar. Após os repetidos comentários anticlericais de vários altos graus da maçonaria, Sérgio não podia ficar calado e defendia a Igreja. Além das críticas à Igreja e ao Papa, descobriu que no ritual do início do ano maçônico, se dava glória a Lúcifer. Eles não dizem que se trata do diabo, mas usam a etimologia da palavra, e dizem que é o portador de luz, explica o espanhol. Algo parecido também ocorreu quando viu que entre os altos graus da maçonaria, elogiam a serpente do livro do Gênesis, a mesma que tentou Adão e Eva cometerem o pecado original. Dizem que a serpente trouxe a luz e o conhecimento que Deus não queria conceder ao homem. Isto é uma perversão muito grave, declara. Conforme afirma Sérgio, entre a maçonaria e o demônio há uma relação, mas não é tão direta. A maioria dos maçons não percebem a influência do demônio nos rituais maçônicos. Eles pensam, com a melhor das intenções, que estão trabalhando pela felicidade da humanidade, ou pelo progresso da humanidade, isto é, não existe um culto abertamente ao diabo, mas elogiam com palavras e devemos perceber o quanto é perigoso para um católico estar dentro de uma sociedade assim. O ex-maçom relata. Embora poucos maçons saibam claramente da relação que a maçonaria tem com o demônio, cumprem estes ritos sabendo perfeitamente o que estão fazendo. Mas, segundo minha experiência, a maioria deles não percebem. Não devemos esquecer que o demônio é o pai da mentira. Conforme explica, esta relação indireta com o demônio se manifesta de muitas maneiras, mas todas confluem em afastar as pessoas que entram na maçonaria da fé, e especialmente da Igreja Católica. A maçonaria tenta convencer que a fé e a Igreja são superstições e obscurantismo, recordou Sérgio. Nesse sentido, Sérgio Abade Galhardo também explica: o ritual maçônico influi na mente, no subconsciente e na alma das pessoas. O maçom olha para os símbolos e os rituais maçônicos como fossem verdades profundas e esotéricas. Apesar de que na maçonaria não existam ritos diretamente satânicos, estas cerimônias constituem uma porta de entrada para o demônio. Uma das palavras secretas e sagradas dos mestres maçons, conforme explica Sérgio, é Tubalcain, traduzida como descendente direto de Caim. Já sabemos o que ele, Caim, fez. Ele foi inspirado pelo demônio a matar o seu irmão por ciúmes. Ele é o modelo para os mestres maçons, afirma Sérgio. Os rituais não mudaram, somente tiveram pequenas mudanças. De fato,
Nos altos graus, é onde se encontram as referências mais esotéricas e ocultas. Por volta do ano 1800, 70 anos depois que nasceu a maçonaria em 1717. Nessa relação entre a maçonaria e o satanismo, Serge indica: a maioria dos maçons estão iludidos por palavras altruístas e mentirosas, por isso não percebem a relação entre ambos. De fato, explica que numa das tábuas maçônicas, isto é, um trabalho escrito e apresentado por um maçom, é explicado que quem fundou o satanismo moderno foi o americano Anton Sanzantor Lavey, um irmão maçom, que fundou em 1966 a Igreja de Satanás, que atualmente é a principal organização satânica e de modelo para as demais. A maçonaria afasta de Cristo, porque embora fale-se sobre Jesus Cristo no 18º grau dos altos graus maçônicos, não há nada a ver com o Jesus Cristo da Igreja Católica, pois o mencionam como um sábio ou filósofo qualquer, insiste. Existem maçons que vão ainda mais longe nesta blasfêmia, pois excluem a divindade a Cristo e dizem que ele foi o primeiro maçom, um homem iniciado. Explicam que José e Jesus foram carpinteiros, e que a palavra carpinteiro é a etimologia da palavra arquiteto, e todos os maçons, especialmente nos altos graus, são grandes arquitetos, afirmou Serge, fazendo menção ao tema. Na maçonaria acreditam no grande arquiteto do universo, e querem que acreditemos que este é o mesmo Deus do catolicismo. Mas não é verdade. Às vezes conseguem enganar os católicos dizendo que ser maçom e ser católico é compatível por esta referência a Cristo. Há 2 anos Serge largou totalmente a maçonaria, mas afirma que o controle que esta organização tem sobre a sociedade francesa é crescente. No meu primeiro trabalho o prefeito era maçom, mas ninguém sabia. O diretor do seu gabinete, o encarregado de urbanismo, e eu também éramos maçons. E outros 2 arquitetos da prefeitura onde trabalhava, recorda. Quando tentaram aprovar a última lei sobre a eutanásia, há um parágrafo que faz menção à sedação profunda, que é a mesma expressão que aparece numa tábua maçônicos de 2004, onde mencionam este tema. Quer dizer que as leis atuais na França estão sendo feitas nas lojas maçônicas, 10 ou 15 anos antes de serem votadas, conta. Nesse sentido, afirma que na maçonaria não existe fraternidade, nem amizade, porque tudo são redes. Todos ambicionam o poder político, social e econômico.